Shalom, queridos irmãos. Vamos então hoje darmos início efetivo ao estudo de Gálatas. Antes, contudo, vamos conceituar o pecado à luz das Escrituras, porque para que entendamos bem este livro, mais uma vez nós faremos aqui uma contextualização. Então, o que é pecado de acordo com a Torá, de acordo com a santa, boa e justa instrução do Eterno? 1 João, capítulo 3, verso 4. Na minha versão, eu quero 3 versões, por favor. Na minha versão diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Versão do Evandro. Todo aquele que continua a pecar transgride a Torá. De fato, o pecado é a transgressão da Torá. O pecado é a transgressão da Torá. Então, deixando bem claro, nas nossas versões aqui que tem a palavra lei, lei aqui foi substituída, onde lei, na verdade, seria Torá, e os tradutores substituíram a palavra Torá, que deveria ser instrução, por lei. Então, toda vez que a gente vê lei na Bíblia, invariavelmente ela significa instrução, tem a ver com a santa instrução do Eterno. Outra versão, por favor. Novo Mundo. Todo aquele que pratica o pecado está também praticando o que é contra a lei. E assim o pecado é aquilo que é contra a lei. Gente, este é o conceito de pecado. Este é o conceito de pecado. Não há falar em pecado fora deste conceito. Então, o que é pecado? Pecado, em resumo, é a transgressão da lei, é a transgressão da Torá. Por gentileza, Atos 26, primeiro Atos 26, Atos 26, versos 19 a 23. Atos 26, 19 a 23. Paulo fazendo a defesa. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Olha aí essa expressão, nós usamos muito essa expressão falada por Pedro, e aqui é Paulo também falando que as pessoas, ele anunciou primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Adonai, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o quê? As coisas que os profetas. O que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Ou seja, ele está aqui testemunhando que tudo que ele anuncia está dentro do que os profetas e Moisés disseram que iam acontecer. Isto é, que o Messias devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, eu quero outra versão só desse verso, 23, mais 2 versões, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Só o 23, Evandro. Que o Messias morreria e que ele, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, anunciaria a luz ao povo e aos estrangeiros.
que o Cristo havia de sofrer e que, como primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos, ele ia publicar luz tanto a este povo como às nações. Que luz é essa? Boa nova. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a Torá. É a tua lei. A Torá, anunciar a luz, a palavra, a instrução do Eterno, né, ao seu povo e aos gentios. Deus, antes de você passar para frente, eu achei, quando um texto tinha aqui, dentro do que você leu, sabe, a minha Bíblia está esclarecendo bem aqui, que tira dúvida. Olha aqui, ó. Ao contrário, anunciei primeiro em Damasco, a seguir em Jerusalém e por toda a região de Judá, e também as nações, que eles devem se voltar dos pecados para Deus e realizarem obras coerentes com seu arrependimento. Exatamente, exatamente. Obras dignas de arrependimento, coerentes com arrependimento, evidentemente, né? Vamos para Romanos, depois eu volto em Atos 15. Romanos, capítulo 6. Gente, eu só estou fazendo uma pequena contextualização, depois vocês entenderão o porquê. Romanos 6, 15 a 23. Leio. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei ou debaixo da Torá, e sim da graça? Qual que é a resposta? Não, de modo nenhum. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Adonai, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, prestem atenção, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim, como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas do que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o fim é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, não libertados da lei, libertados do pecado, transformados em servos de quem? De Adonai, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É a nossa caminhada, não é? Santificando, vida eterna como resultado dessa santificação. 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Agora, Romanos 7, 12 a 25. Romanos 7, só vira a página e a gente já vai estar. Vamos lá. Por conseguinte, a Torá, a lei, é o que? Santa. E o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? Qual a resposta? Deus não o permita. De modo nenhum, Deus não permita. Pelo contrário, o pecado, para se revelar-se como pecado, por causa de uma coisa boa. Qual que é a coisa boa? A instrução. A instrução é uma coisa boa. Causou-me a morte. Por quê? Porque evidencia em mim a minha condição. A fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espírito
espiritual, a Torá é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Gente, é isso que eu digo constantemente. A nossa natureza, a Yetzirah, desde o Éden, foi vendida à escravidão do pecado. Olha o que ele diz mais. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. É óbvio que isso aqui Paulo está dizendo em coisas eventuais, não é? Aquilo que eu já falei várias vezes, um pensamento ruim que vem, algo que no impulso, de forma abrupta, nós fazemos e imediatamente nos arrependemos. E falamos, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Por exemplo, um xingamento no trânsito, perder a paciência às vezes com a esposa, com o filho, enfim, aquela coisa que vem de inopino e que nós não conseguimos evitar. Então, nesse caso, eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Né? Se nós estamos numa natureza de santificação, de justificação, de praticar atos de justiça, por que ainda eu faço essas coisas? Por que ainda fazemos essas coisas? Nesse caso, 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, olha o que eu disse no Shabat, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Na minha carne não habita bem nenhum. Se tirar o Rua de nós somos miseráveis, pecadores da mais alta estirpe. Exatamente. Tira, nos esvazia da santa instrução e do Espírito do Eterno, dessa vida substituída de Yeshua. Nós somos miseráveis, capazes de fazer qualquer coisa. Somos potenciais pecadores. Destituídos, né? Absolutamente destituídos, exatamente. Porque deixa eu voltar nos outros. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, na instrução de Deus, na Torá do Eterno. Então, eu tenho prazer, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Adonai por Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Eu vou fechar só com 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua HaMashiach, porque a lei do Espírito da vida em Yeshua te livrou da lei do pecado e da morte. Então, em Yeshua nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. Nós somos libertos da condenação do pecado. Pois não. Mas o interessante dar ênfase aqui, que em momento algum Paulo afirma que ele guarda todos os mandamentos, em momento algum ele afirma que ele é perfeito, mas é importante enfatizar que ele tem prazer na lei de Deus. Exatamente. Esse é o ponto. Então, será que nós estamos tendo prazer? Será que o mundo religioso em si está tendo prazer na lei de Deus? Ou está crendo que ela já foi abolida, que ela não vale mais nada? Exatamente. Então, é o que eu sempre digo, a primeira coisa,
para que nós tenhamos esse prazer. Você até citou o mel aí na paraxá do Shabat, né? As doces palavras da Torá, da instrução do Eterno. Para que nós tenhamos prazer, nós precisamos reconhecer a nossa condição, essa condição que Paulo se coloca. Paulo era um doutor da lei. O currículo de Paulo é um dos mais invejáveis da palavra. Se nós pegarmos em termos de erudição, Paulo, eu poderia dizer sem sombra de dúvida que foi o rabino mais erudito de toda a Escritura, porque ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, fazia parte do Sinédrio, não era qualquer pessoa que fazia parte do Sinédrio, obviamente, tinha que ter qualificações compatíveis com esse cargo, e ele, em momento algum, ele se coloca como o isento de pecados. Eu sou bom, eu guardo a lei. Agora, eu estou dizendo que ele não guardava a lei? De forma alguma. Eu estou dizendo que ele tinha real noção do papel da lei. A lei tem um papel de nos mostrar a nossa condição, de nos mostrar o pecado, de nos falar o que é pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Gente, a mesma coisa, talvez assim, eu não sei na cabeça de vocês, mas para mim isso é muito tranquilo pelo próprio raciocínio do direito, não é? Nós trabalhamos com uma máxima de que tudo, qualquer coisa que vamos fazer, tem que ter um tipo legal, tem que ter uma previsão legal, um comando normativo por parte do legislador para que nos autorize a fazer ou não fazer. A palavra de Deus não é diferente. Não é diferente. Todas as situações estão aqui previstas. Por isso que diz que o pecado é a transgressão da Torá. E aí, como falarmos que nós não precisamos cumprir Torá, sendo que é a Torá que vai dizer o que é pecado para mim? Nós aprendemos nessa última paraxá o quê? Que nós devemos comer pães ázimos durante 7 dias, e em contrapartida nós não podemos comer pão fermentado, simbolizando aí exatamente o pecado, para nos lembrar mais uma vez, e Deus nos dá esses comandos, comandos memoriais o tempo todo. O Shema é um exemplo, a Mezuzá é outro exemplo, o Tzitzit é outro exemplo. Então, assim, o tempo todo, os pães ázimos, toda essa simbologia é exatamente para nos mostrar a nossa condição. Uma condição de que nós estamos em constante luta contra essa natureza pecaminosa. É interessante, que a minha família, os meus filhos foram criados, no Evangelho. Eu nasci em um berço cristão, mas alguns princípios a gente não foi instruído a observar. O primeiro contato dos meus filhos com esses princípios, de certa forma, foi aqui no Shabat. E quando foi no domingo, eu me deparei com uma situação interessante que meu filho estava falando assim, mas nossa, a gente foi tomar café, não pode comer o pão porque está fermentado. Aí a gente foi lá e olhar o biscoito também tem coisa fermentada. E eu não posso comer coisa fermentada porque nesse dia Deus não me permite comer. Então assim, aceitar essa nossa condição de dependente da lei como estilo de vida é a questão de amar. A gente não ama, exatamente. A gente serve porque ama. Isso é muito bacana. A Sem gente dúvida. está sendo uma instrução assim, muito rica. Rapaz, esse é o tesouro escondido no campo, que é aquele que acha, vende tudo que tem para adquirir. Aquilo que eu falei, não há uma educação, uma instrução tão requintada, tão preciosa quanto essa. Abra, por favor, 2 Pedro 3,16. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Qual que é o conceito de Paulo para Pedro? Qual que é o conceito de Paulo para Pedro? Não.
Qual que é o conceito de Paulo na boca de Pedro? Pedro falava o que de Paulo? Entendeu? 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Vamos lá. Aliás, vamos ler a partir do 14. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Irrepreensíveis, gente, é aquele que não depende, não precisa de ser repreendido, né? Ou seja, está andando certinho, de acordo com os preceitos. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, Shaul, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas, o quê? Difíceis de entender. Que acontece o quê com essas coisas difíceis de entender? Os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos. Que os ignorantes e insensatos ou instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha o conceito de Paulo para Pedro. Agora, gente, por fim, vamos lá nessa introdução, Atos novamente, Atos 15, foi o que eu havia pedido para vocês lerem, exatamente para familiarizar, e aí a partir daqui vocês vão entender exatamente em que contexto e qual era a motivação de Paulo em relação a Gálatas. Atos 15, a partir do verso... Oi? A partir do verso... Só um minutinho. Atos 15... Acho que é do começo, viu? A partir do verso... Porque... Não, a partir do verso 10. Vamos lá. Gente, prestem atenção nessa leitura, que eu quero saber, vocês me responderão o que está sendo dito, qual que é o contexto disso aqui. Eu preciso ouvir vocês para eu prosseguir. O 5 já falou isso. Então prestem atenção, vamos lá. A partir do verso 10. Agora, pois... Ok, vou ler a partir do 6. Vamos lá, a partir do 6. Então, reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Qual que é a questão, gente? A questão era que os fariseus colocavam como condição de salvação a circuncisão. Então, a circuncisão e o guardar a Torá era condição de salvação. Vamos lá, verso 6. Então, reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Ruach HaKodesh a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, olha esse verso. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, tampouco nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Yeshua, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, como Pedro, Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito:
Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem a Adonai, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz Adonai que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Adonai, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Verso 10: que jugo é esse que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Qual que é o contexto do que foi lido? Né? E por que Pedro então diz: por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Qual o jugo que os nossos pais não puderam suportar? Circuncisão carnal, mas não uma circuncisão de coração. Eu penso assim, que eles conhecendo toda a Torá, eles ainda pecavam. Imagina um gentio que nem conhecia a Torá, chegando. Eles chegam todos cheios de pecado, de ações reprovadas pela Torá. Então, ou seja, você está cobrando muito de quem está chegando. Não seria assim alguma tradição, alguma coisa? Esse é o conceito. A resposta disso aqui é o conceito fundamental da nossa fé. Não estou dizendo da nossa fé como algo que um pronome aqui possessivo. Eu estou dizendo da fé de um modo geral. Essa carga que ele está citando aqui, que nem nós mesmos conseguimos suportar, eu imagino que é o fato de imaginar que a salvação vem por guardar Exatamente isso aí. os mandamentos. Beleza, exatamente isso aí. Gente, o contexto aqui é a salvação. Vejam de novo o verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, ou seja, observem a Torá. Isso como condição. Vamos lá, quer ver? 15:1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, o assunto aqui era a salvação. A salvação, esse é o problema, gente, né? Que a gente fica aqui repetindo, e como o próprio Paulo diz, é bom que assim o façamos para que todos nós tenhamos segurança. Não é? Mas se nós entendermos isso aqui, nós nunca mais cairemos em nenhuma cilada teológica. Por quê? Porque a salvação, aquilo que eu falei, a nossa condição de pecador nos impõe a necessidade de um Salvador. E esse Salvador, ele nos foi dado gratuitamente pelo Pai, por Adonai. Os judeus criam que eles poderiam ser salvos guardando a Torá. Ou seja, colocavam o guardar a Torá como condição para a salvação. Aí eu pergunto: o que é mesmo o pecado? Transgressão da Torá. Se o pecado é a transgressão da Torá, e se eu consigo guardar a Torá, consequentemente eu não? Eu preciso de Salvador? Não, também não. Eu não preciso de um Salvador. Se eu tenho, aí sim eu uso essa palavra que eu não gosto, né? Se eu tenho mérito, não gosto dessa palavra,
Se eu tenho o mérito de guardar a Torá, toda a Torá, é por isso que Paulo fala em determinado ponto, aquele que se deixar circuncidar. No contexto de Gálatas, nós vamos explicar isso. Aquele que se deixar circuncidar está obrigado a guardar o quê? Toda a lei. E nós acabamos de ler aqui o status que Paulo considerava que ele se encontrava, bem como todos na condição humana. Aí eu pergunto, é possível, na condição humana, guardar toda a Torá? Não. Então é por isso que Paulo fala que a salvação não vem pela lei, mas pela graça manifesta através de Yeshua Mashiach. Exatamente. Então, o foco aqui é salvação. Aí salvação, gente, nós vamos ler logo nos primeiros versículos. Salvação. Se você acha então, e aí isso é uma palavra para os legalistas, se acha que cumprindo a Torá ele será salvo, não é? Então pronto, é lógico que ele vai rejeitar o Mashiach. Infelizmente é o que acontece com os legalistas. Eles rejeitam o Mashiach porque atribuem a si próprio a obrigação de se salvar, chamado de mérito. Aí Pedro vem falando o quê? Mas peraí, gente, vocês estão impondo um jugo que nem nossos pais puderam suportar. Gente, imagina guardar a lei dessa forma. Tem que guardar a lei como condição de salvação, né? Já falei várias vezes, vou falar de novo. Pecamos em 4 áreas: ação, omissão, né? Ação aí está omissão, fazendo, não fazendo, pensando e falando. Então, pela nossa palavra, pelos nossos pensamentos, atos e omissões. Deus é santo. Adonai é santo. Ele não admite nenhum pecado sequer. Nenhum pecado sequer. Nenhum. E aí imaginem, né? 4 áreas. Gente, eu acho até desnecessário, mas vamos lá. Eu acordo de manhã, né? Desde a hora que eu acordo, eu já tenho o primeiro contato ali com a minha esposa, né, e tal. Vamos imaginar que o meu comportamento com ela o dia inteirinho foi absolutamente irrepreensível. Aí eu tenho contato com um cliente, eu tenho contato com outro, eu vou para o trânsito, eu faço isso, eu faço aquilo, e vamos imaginar que eu consegui no final do dia andar 100% de acordo. Andou só olhando para o chão? Não, imagina a situação, não é? E aí vem a questão das omissões. Será que durante aquele dia eu deveria ter feito algo que eu não fiz? Por exemplo, de repente alguém no trânsito, uma pessoa pobre, por exemplo, me pede lá uma ajuda qualquer e eu nego essa ajuda. Isso a gente ainda consegue ver. Agora vamos pensar no que é inconsciente. Eu deveria, na condução do meu veículo, eu deveria dar a prioridade e não dei. Inconscientemente eu fui cumprir tudo que eu acreditava, mas e aí, por causa de uma não serei salvo? Não, a Torá diz tudo. Tiago deixa isso muito claro. Tiago fala, reforçando esse conceito de Pedro, ele fala que aquele que tropeçar em um só ponto da lei, o quê? Torna-se culpado de todos. Gente, isso é para nos mostrar a nossa condição. Eu não estou aqui, né, nos colocando, né, seres humanos feitos à imagem e semelhança do Eterno, como absolutamente imprestáveis. Eu estou enfatizando essas coisas para que nós entendamos o tamanho do presente que nós ganhamos. Entendeu? É aquela coisa de você olhar para a santa instrução do Eterno e clamar por misericórdia. Senhor, eu não tenho como, por mim mesmo, eu não tenho como fazer. E aí, igual eu estava falando, aí vamos para as palavras, não é? Eu vigiando as minhas palavras o dia todo, eu não falei nenhum palavrão, não falei de forma irritada com ninguém, entendeu? Será que toda a minha conversa, ela obedeceu o padrão da Torá? Quando encontrados com outros irmãos, uns têm salmos, outros têm
tem uma palavra de repreensão e tal. Será que nós não falamos palavras vãs no decorrer do dia? Será que nós estamos administrando bem o tempo que Deus está nos dando? Será que nós estamos tendo comunhão com Ele, tendo o nosso tempo com Ele de manhã? Será que nós estamos obedecendo a leitura da palavra? Não é? Será que as obrigações que nos competem em relação ao reino de Deus estão sendo todas cumpridas? Será que quando um irmão me manda um versículo, ou às vezes mais um versículo, todos aqui têm esse hábito de postar lá, às vezes um texto mais longo, será que nós paramos efetivamente para ler aquele texto, comer daquelas palavras, nos alimentar daquelas palavras, ou nós ignoramos aquelas palavras, não sabendo nós que aquilo seria uma bênção para nós e nós simplesmente ignoramos? Então, gente, quando nós olhamos para tudo isso, e ainda faltam os pensamentos, né? A psicologia fala que nós temos aí de 10 a 15 mil pensamentos por dia, né? E invariavelmente vem um ou outro pensamento que você fala assim: de onde que veio isso? Misericórdia! Quer dizer, e que controle que nós temos dessas coisas em relação ao pensamento? Mas isso é para nos mostrar essa condição a que Paulo chega, que Pedro chega, em relação ao posicionamento diante do trono do Eterno, né? É por isso que Paulo fala: vocês estão jactanciando de quê? Vocês são orgulhosos, presunçosos, soberbos. Entendeu? Nessa condição aqui, nós temos que entender que o pecado habita em nós, né? Nós precisamos de ter uma vida agora substituída por meio daquele que verteu o sangue dele por nós. Aí, gente, é a razão de toda a linha sacrificial que Deus montou, né? Tudo, nós celebramos Pêssar no último final de semana, não é? Com um único objetivo, para ficar evidenciado para nós o sacrifício daquele que veio para nos salvar. Tanto Paulo quanto Pedro aí, num escrito bem extensivo, remontando a nossa condição de dependência do sacrifício do Mashiach. Perfeito, exatamente isso, nos colocando agora de novo no ponto que nós deveríamos ter permanecido. Qual ponto? De dependentes do Eterno, lá no Éden. Quando Adão e Eva foram tentados ali, Eva especificamente foi tentada ali, ela teria que ter rechaçado aquela oferta, falando: eu mantenho aqui a minha obediência, a minha dependência para com o Eterno. Não, ela caiu, ok, Adão deveria ter feito isso, bom, você fez, é problema seu, não era para fazer, o Eterno já havia advertido que não era para fazer. Nós não sabemos, né, como que Deus agiria nesse caso, mas nós sabemos que Ele infelizmente acabou anuindo ao pecado dela, e aí o resultado é exatamente que todos pecaram. Outra coisa, Moisés, quando ele recebeu a Torá... Eu vou falar com o Márcio, você está me chamando de Márcio. Por exemplo, quando Moisés ele recebeu a Torá, ele passou para o povo. E claro que ele praticava, né? Sem dúvida. Mas ele não entrou na terra, ou seja, então ele pecou. Se ele não entrou, é porque ele transgrediu ela em algum momento. Então ele não seria salvo. Então, ou seja, não é um fato, como diz Gustavo, que nós não devemos praticar a Torá. Sem dúvida. Aí que nós temos que buscar nela mesmo, né? Então, mas agora como uma condição de salvos, né? É aquele ditado que nós sempre falamos, né? Nós não podemos colocar na Torá uma condição de salvação. Eu não guardo a Torá para que eu seja salvo, porque eu já fui salvo pelo dom gratuito de Deus, pelo sangue do Mashiach, Yeshua. Então, uma vez que Deus fez isso por mim, fez isso por nós, a minha contrapartida requer agora o quê? Uma atitude de obediência, obras o quê? Dignas, compatíveis, coerentes com o arrependimento. Eu estava pensando nesse conceito hoje no meu trabalho, a respeito do sacrifício, né, do Mashiach para nos salvar,
E a primeira coisa que vem no nosso modo romanizado de pensar é o que todo mundo pensa. Eu não preciso mais cumprir a lei e os mandamentos porque eu já sou salvo. Mas veio uma revelação, né, de Deus para a minha vida e me colocando assim no meu coração. Mas você tem que me agradar. E para me agradar tem que cumprir os meus mandamentos. Então eu não cumpro para ser salvo. Eu cumpro porque eu sou salvo, agradando aquele que me permitiu receber a salvação. E a palavra diz que aquele que provou, que conheceu esse dom celestial, ele não anda mais o quê? Na prática do pecado. Né? Se ele não anda na prática do pecado, ele está fazendo o quê? Andando em obediência. Obediência a quê? Aos mandamentos. Por quê? Porque o pecado é a transgressão dos mandamentos, da instrução, da Torá, da lei. Se nós formos observar, Mashiach não ordenou nada. Exatamente. Vou observar o que o seu pai... Não, ele próprio disse, as palavras que eu vos digo não são minhas, mas daquele que me enviou. Né? Então, o tempo todo, ele se coloca como dependente do Pai o tempo todo. Né? Eu não vim fazer a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. A minha comida, gente, disse Yeshua, consiste em fazer a vontade do meu Pai. Minha comida. Adeus. Só a primeira pergunta que você fez é sobre o que se tratava, né? Essa carga aqui. Sim. Uma coisa que eu sempre costumo falar é que esses títulos, por exemplo, no capítulo 15 aí, tem um título em negrito. Né? Algumas Bíblias trazem a questão da circuncisão. Sim. A minha aqui, por exemplo, traz a questão sobre guardar a lei. Lembrando que esses títulos não é palavra. Isso aqui não foi escrito por Paulo, não foi escrito por Pedro ou por quem escreveu o livro. Isso foi uma interpretação dos tradutores, quem transcreveu. Exatamente. E mais, né, qual a carga? Aí alguém pode falar assim, uma carga aqui é circuncisão. Se a gente pensar um pouquinho, eu sempre costumo fazer esse exercício. É a circuncisão? Ele fala aqui que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar. Peraí, quem está falando isso aqui? Quem estava falando isso aqui era um judeu, não era? Sim, claro. Ele era circuncidado. Não, e outra coisa, era circuncidado ao 8º dia, sem nenhuma consciência de circuncisão. Que jugo é esse? Que jugo é esse? Os pais dele. Então, Não, com certeza não é. Não, lendo esse contexto, gente, isso é interpretação de texto, não é? Isso é interpretação daquilo que se lê. Qualquer pessoa com o mínimo de coerência, conhecimento linguístico, vai entender. O que está dizendo aqui? É a mesma coisa da carta. Né? Eu ia até fazer isso, mas me faltou tempo. Imprimir todo o livro de Gálatas e trazer e fazer assim para vocês. Está o livro todo aqui. Ó. Gente, isso aqui é uma carta. A carta, ela deve ser lida como? Se eu escrevo uma carta para você, você abre lá no meio dela e fala assim, deixa eu ler só essa frase que o Adilson colocou aqui e depois eu vou ler o resto. E foi uma circular. Exatamente, ainda tem mais isso. Né? Porque aqui era para várias igrejas, né? na Galácia. Então era uma carta circular. Do mesmo jeito que Tiago, as 12 tribos da dispersão. Gente, Tiago destina a carta dele às 12 tribos da dispersão. Bom, e eu, gentio? Onde que eu fico? Eu não posso então ler Tiago? Tiago não serve para mim? É isso? Será que é isso que está dizendo? Então, gente, nós precisamos de contextualizar. A questão toda aqui nos foi mostrado, nos foi apresentado um Jesus, um Yeshua romano. E nós sabemos que Yeshua é o nome hebraico de Jesus, e ele era judeu, nasceu como judeu, cumpriu todas as normas como judeu, em plena obediência ao Pai. Então nós temos que entender as Escrituras neste contexto judaico, senão nós não vamos realmente entender. Agora, se nós seccionamos, separamos, tiramos Israel fora aqui
e colocamos agora um outro ponto de vista, resulta exatamente em uma nova religião, porque foi isso que aconteceu. Criou-se uma nova religião em nome de Paulo, que ele não fez, exatamente por seccionar a posição em relação à fé originária de Israel. O cristianismo despreza a Torá porque em alguns lugares é chamado de rito de Moisés. Então, ou seja, o cristianismo tem os ritos dele, né, o catolicismo em geral, aí desprezam os mandamentos chamando de rito. Gente, vamos lá então, finalmente, Gálatas 1, vamos lá. 1. Shaul, Rachalia, Paulo, o apóstolo. Gente, aqui de novo, Paulo apresentando a credencial dele. Em nenhuma outra carta ele faz isso. Por que aqui ele começa desse jeito? Estava sendo Exatamente, eles estavam acusando Paulo de ensinar coisa diferente da própria instrução. E tipo assim, com que autoridade você faz isso? Peraí, você é apóstolo? Como assim você é apóstolo? Quem te ordenou? Você não esteve conosco naquela reunião onde nós tivemos que escolher o substituto de Judas. Ali sim nós escolhemos o último apóstolo. Você não estava lá. Quem é você? Então aí agora ele se apresenta. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Deixa eu ler aqui. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Yeshua HaMashiach e por Adonai nosso Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Eu não estou sozinho não, gente. Vocês estão achando que eu estou sozinho? Você está achando que eu sou apóstolo aqui, não tem ninguém me acompanhando? Eu tenho companheiros comigo. E todos os irmãos, meus companheiros. Exatamente. Se tiver uma versão aí mais completa, depois me fala para ler. As igrejas, olha aí a regionalidade, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz. Graça e paz. Gente, graça e paz é extraído de onde? É extraído da bênção araônica. Então, graça e paz é extraído da bênção araônica. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Resgatar. A fim de nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Outra versão. A fim de nos livrar do atual e iníquo sistema das coisas. A fim de nos libertar do presente sistema mundial maligno, em obediência à vontade de Deus nosso Pai. Gente, está vendo a finalidade? Olhem a finalidade. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aí agora a minha versão. Para nos desarraigar, arrancar com a raiz e tudo, deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A minha ainda é diferente. Para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Adonai nosso Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, gente, aqui Paulo apresenta essa credencial exatamente para mostrar que houve uma revelação especial. Nós já falamos sobre isso. Vamos ler aqui alguns textos para corroborar agora já dentro desse contexto mesmo de Paulo, dessa comissão, o fato de ele ter sido comissionado por Deus. Abram, por favor, em Atos. Deixa eu ver aqui, peraí.
22:15. Deixa eu ver aqui. 22:15, não lemos. Atos 22. Atos 22. A partir do verso 6. Olha aí. Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Yeshua, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E Yeshua me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme Seguidor da Torá. seguidor da Torá, conforme a Torá, piedoso conforme a Torá, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Olha, era uma pessoa aprovada. Veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade. Olha aí a comissão de Paulo. O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Ou seja, Ananias entregando para ele aqui uma palavra que ele já havia recebido, né? Depois nós leremos o texto que Yeshua aparece para Ananias e manda e determina Ananias que vá lá e faça isso aqui com Paulo. Então ele está falando que o próprio Yeshua ordenou para ele. E aí ele diz, verso 16: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Peraí, lavar pecados? Ué, Paulo não era um cumpridor da lei? Ele não era um rabino? Um homem altamente qualificado? Como assim? Por que ele teve que passar pela Tevilá? Ele cumpria toda a lei. Mas quem? Mas naquela época, quando a pessoa tinha uma doença, uma cegueira, alguma coisa, era atribuída a um pecado, né? Era vida de pecado que atribuía as doenças, porque o Eterno repreendeu isso lá em Moisés. A gente estuda na Paraxá falando sobre isso, repreenderia todas as enfermidades que dentro do Egito. Então, no caso ali, ele está sendo curado, quer dizer que ele estava transgredindo a Torá de alguma forma. Obviamente, a partir daqui, gente, é que ele tem a revelação plena de que pelo cumprimento da Torá seria impossível se salvar. Foi aí que ele teve a revelação do próprio Yeshua. Parei onde? 16? Isso, 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitavam os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Atos 9:17, é exatamente o texto que eu deveria ter lido esse texto antes. Então Ananias foi, entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, Yeshua me enviou a saber, o Senhor me enviou a saber, o próprio Yeshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista
e fiques cheios do Ruach HaKodesh. Imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Ou seja, confirmando a leitura que foi feita aqui agora há pouco. Atos 26, a partir do verso 16. Não, vou ler o 15 também. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Yeshua, quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci. Yeshua apareceu diretamente, pessoalmente a Paulo, para te constituir, olha aí a credencial dele, constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais, o quê? Te aparecerei ainda. Livrando-te do povo. De que povo? Não, dos judeus aqui que estavam perseguindo. E dos gentios para os quais eu te envio. Para quê? Para lhes abrires os olhos e os convertam das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E os mandamentos que nos santificam. Aguarda os mandamentos. Mas tinham que entender agora da necessidade da salvação por meio de Yeshua, para que fossem, uma vez entendendo isso, fossem batizados e apenas após o batismo receberem o Ruach HaKodesh. Essa é a regra, gente. Tem exceção? Tem exceção. Mas essa é a regra. A exceção é com o Pai, né? A exceção é com Yeshua. Tem lá o ladrão da cruz, tem Cornélio, né? Cornélio recebeu o Ruach sem ter sido batizado. Primeiro ele recebeu, depois toda a casa foi batizada. Exceção da regra. Agora, por que Cornélio, Deus fez isso com Cornélio? Por quê? Porque ele já era um obediente às instruções do Eterno. Ou seja, ele guardava a Torá. Ele conhecia a lei. O texto diz que ele obteve bom testemunho de todo o povo. Subiram até o trono de Deus. As ofertas que ele fazia, né, as ofertas subiram até Deus, Tzedakah. Ele cumpria a Torá. Ou seja, né, ele já estava num processo de techuvá, né, e faltava o quê? A plena revelação do Messias. E por isso um anjo aparece para ele e depois que o determina que busque a Pedro, né, enquanto Pedro tem a visão do lençol, né, para mostrar que ele deveria ir e pregar aos gentios, coisa que depois nós leremos aqui dentro do contexto, coisa que eles não faziam. Aliás, era um verdadeiro apartheid, né, em termos de judeus e gentios. Os gentios existia um muro da separação, inclusive a própria palavra fala isso. No templo havia um muro de 1,5 metro. 1,5 metro de altura, para separar o judeu do gentio. E a palavra diz o quê? Que Yeshua derrubou esse muro da separação. Então, competia a Pedro ali a pregoar agora o Messias, àquele que já tinha uma vida de obediência ao Pai. O que é ter uma vida de obediência ao Pai? Guardando as instruções do Pai. Eu não tenho como dizer que eu obedeço algo que eu não sei o que é para obedecer. E o que me diz o que eu tenho que obedecer? A própria instrução do Pai.
a Torá. A lei do Pai me aponta o que é pecado, porque o pecado é eu transgredir essa lei. Atos 13. Atos 13, 2 e 3. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Ruach HaKodesh: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, aqui mais uma vez, também uma atuação de Deus por meio do seu Espírito, no sentido de convalidar o chamado de Paulo. Voltemos para Gálatas. Verso 6. Admira-me. Qual outro termo utilizado aí nas versões, gente? Estou chocado. Estou estarrecido. Estou estarrecido, chocado. Maravilho-me. Estou admirado. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Yeshua para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho do Mashiach. Evandro, sua versão. Só vocês. Estarrecidos com o fato de vocês terem me trocado tão rapidamente àquele que os chamou pela graça do Messias por outras supostas boas novas. 7 também? Que não são boas novas de forma nenhuma. Pode terminar. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês e tentando perverter as genuínas boas novas do Messias. Isso. Então, o foco aqui era o quê? Uma deturpação do ensino. A minha versão aqui diz distorcer. Exatamente isso. Estava havendo uma distorção. Ou seja, o que Paulo havia feito antes, gente? Paulo havia apregoado a salvação pelo sacrifício do Mashiach. Então eles estavam indo bem. Estavam indo bem nisso aí. Opa, a salvação é pela graça. Esse favor que eu não mereço, mas que Deus ainda assim me concede. Então, vamos prosseguir agora numa vida de obediência e santificação. É óbvio que a santificação só se consegue em obedecer, em plena obediência à instrução do Pai, à Torá do Pai. E aí, aconteceu o quê? Que alguém se misturou ali para semear um pouco de fermento. E aí um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. E aí Paulo aqui agora está falando para os Gálatas, de toda essa região. Ao ponto depois ali que ele vai chamar, ó Gálatas insensatos, Então assim, admira-me, estou estarrecido que vocês têm deixado essa maravilhosa graça, para agora andarem de acordo, imaginando que se vocês obedecerem, vocês serão salvos por obedecerem. Em tão pouco tempo. Exatamente, quer dizer, num curto espaço de tempo.
Exatamente. Então, ao invés de prosseguirem, não é, compreendendo o plano de Deus e obedecerem, obviamente, com o foco correto. Eu obedeço agora porque o Mashiach me salvou, me resgatou, me tirou da condição de escravo do pecado, para que eu possa agora andar em novidade de vida, para que eu possa ser uma nova pessoa, uma nova criatura, e me proporciona agora um novo nascimento. Eu nasço de novo. A partir do momento que eu reconheço essa condição, eu estou nascendo de novo. Agora eu vou aprender, como uma criança, eu vou aprender a servir a Deus da forma correta. Eu não mais sirvo a Deus buscando uma autojustificação, um mérito próprio. Não, eu sirvo a Deus agora por amor àquilo que Ele fez por mim. Adilson, só um parênteses, depois você corta. Às vezes a gente tenta, a gente que já ama a Torá, já ama as moedim, as festas, a gente tenta às vezes falar com alguém que ainda não tem o entendimento sobre o Shabat, por exemplo, e aquilo, eu particularmente, eu percebo que em várias ocasiões aquilo soa para a pessoa como se eu estivesse querendo obrigar ela. E a pessoa se sente, às vezes, como que ela está sendo obrigada. Aí eu dou uma pausa na conversa e falo assim, mas aqui, o Shabat você só pode guardar se você amar. Se você quiser. Isso não é uma imposição. A pessoa não pode, a partir de agora eu tenho que fechar meu comércio. E já ficar louca para abrir o comércio. Os profetas advertem sobre esse tipo de ação. Então, é justamente isso que você está falando. Não é obedecer com raiva, obedecer porque senão vai vir uma punição, é obedecer por amor. Exatamente. Aquele que me ama, guarda o mandamento. Não pode ser uma obrigação. Gente, eu sinceramente, é difícil de conceber como que uma pessoa, por exemplo, fala que ama a Deus e ela tenta se justificar para não obedecer uma coisa que Deus determinou. E que é boa. E é bênção. Se você amar o seu pai terreno, por exemplo, e não obedecer, Só bênção. não obedecer o que ele te pede, como assim? Não dá para compreender. Hoje eu guardo o Shabat, nem pensando em salvação, nem pensando em condenação. Eu guardo o Shabat porque é gostoso. É bom, né? Gente, nós estamos falando aqui de um mandamento específico, não é? Agora, por que isso é ruim, Gustavo? Sob o ponto de vista de muitos. É porque estão separados do povo de Deus. Para ser povo de Deus, tem que integrar a família. Não é? Então, Estão fora do corpo, né? Totalmente fora. Totalmente fora. Aquele vídeo que você mandou uma vez, um vídeo longo, acho que tem, não sei se é 2 horas, de alguma coisa, crise de identidade. Crise de identidade. Aquele vídeo, eu lembro que quando você fez uma propaganda dele, eu tive que assistir ele umas 5 vezes, porque eu não conseguia concluir e depois eu voltava do início, porque aquele vídeo é tão esclarecedor que até hoje eu ouço pessoas, não sei se eu posso chamar de eruditas, mas dizendo assim, não, mas nós somos gentios. Sendo que Paulo várias vezes fala, vós antes eres passado, exatamente. Esse não se considera povo de Israel. Exatamente. Então, eu ouvi o Mateus falando sobre esse assunto que não tem mais os gentios, para aqueles que foram instituídos na Oliveira e são verdadeiros israelitas. Então, assim, as pessoas não compreendem isso. A questão do enxerto, né? Compartilhando uma experiência, eu e minha família, nós estamos nos
participando do corpo agora. E quando esse desejo nasceu no nosso coração, eu tenho um amigo que é rabino ortodoxo, eu tenho sobrinha que é ortodoxa, e a gente começou a conversar, e no início de tudo, eu me familiarizei muito, estava até conversando com a Mari, que acho que é a questão do grau de familiaridade, né? A possibilidade de um laço sanguíneo com a descendência judaico-brasileira. Mas quando eu conversando com a minha sobrinha a respeito do Shabbat, e ela falou assim, olha, meu lanche, ele me disse que, né, nós no Brasil, a gente não é obrigado a guardar o sábado, porque lá em Israel é um costume, o comércio não abre, lá nada funciona. Nós aqui no Brasil, a gente precisa trabalhar, então a gente faz a nossa oração pela manhã e faz à tarde, e a gente segue a nossa vida. Eu conversando com a minha esposa, mas peraí, para mim não dá. Como que eu estou buscando entender uma coisa que já começa quebrando o princípio? Por que lá em Israel faz, aqui não vai fazer, se a ideia é cumprir a Torá? Mas Foi o que nos trouxe aqui. Na quarta-feira que a gente veio aqui, eu teria, né, uma aula com esse rabino pela internet lá de Belo Horizonte, mas quando a minha sobrinha na tarde me disse isso, eu conversei com a minha esposa, eu não posso ficar em cima do muro, isso eu vou cumprir, isso eu não vou cumprir. Primeira coisa é o seguinte, Alessandro, Shabbat é mandamento. Exato. Mandamento é mandamento. Nós não temos o direito de flexibilizar. Não tem opção, não. Entendeu? É mandamento. E mandamento, diga-se, contido na Torá, obviamente, mas escritos pelo próprio Deus, com o dedo dele, isso está registrado na palavra 2 vezes, que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Adonai, com o seu dedo, e exemplificado na criação. Exatamente, e o Shabbat, com relação ao Shabbat, de um modo geral, o Shabbat ele foi dado na criação. Né? Deus criou, ele descansou, abençoou e santificou. 3 coisas. Como exemplo, né? Porque Exatamente. Deus se cansa. Não, exatamente. E veja o mandamento. Assumindo a condição de homem, mostrando para a gente como sentimento, olha, vocês vão cansar, então descanso, façam assim. E vejam o mandamento, gente. O mandamento é lembra-te. Lembra-te. Por que lembra-te? Porque já havia sido esquecido. Agora, esqueceram por quê? Aqui ele está dando a Torá agora para aquele povo que estava em escravidão. Gente, começa paralelo aí, não estou me atrapalhando aqui. Deixou de observar, deixou de cumprir, ou seja, está totalmente fora do contexto que eu estabeleci para o meu povo da lei. Então vocês precisam voltar à origem. Exatamente. Então, lembrando que foi um mandamento dado lá na criação. Então nós não temos opção. E outra coisa, Números 15:15, uma mesma lei, ou seja, uma mesma Torá, tanto para vocês, qualquer um, gente. Números 15:15, leia, por favor. Essa referência que o Gustavo citou está em, abram Números 15:15, eu vou ler aqui, Efésios 2, diz assim, portanto, verso 11, portanto lembrai-vos de que outrora, ou seja, antigamente, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, estáveis sem Yeshua, separados da comunidade de Israel. Olha aí, antigamente vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos. Ainda fala, circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Machia, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Então, Gustavo, quando você fala com alguém sobre cumprir, para que ela cumprir a Torá, para que ela entenda que
O pecado é a transgressão da Torá. Se você perguntar para ela assim, você quer continuar pecando? Não é? Mas como assim? Eu não estou pecando. Eu entendo que eu não estou pecando. Não, mas a própria palavra lá em 1 João diz que o pecado é a transgressão da lei, é a transgressão da Torá. Então você quer deliberadamente continuar em pecado, porque você não quer ouvir a Torá, você não quer conhecer a Torá. E aí, meu amigo, vou te dizer uma coisa, Provérbios 28, não estou me lembrando que é referência exata. Os ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a instrução do Eterno, até a sua oração é abominável. Ou seja, você continuará apresentando abominação ao Eterno, uma vez que você desvia os seus ouvidos dessa preciosa instrução. E mais, igual o Eugênio falou aqui agora há pouco, o Eterno nos apresenta essas instruções e nos chama a obedecê-la como bênçãos para a nossa vida, né? E nos adverte que se nós não obedecermos, não no sentido de ser um pai malvado, de amaldiçoar, nada disso, é que se nós temos um caminho de retidão e nós optamos por andar de acordo com a nossa própria vontade, saindo dessa vontade do Pai, fatalmente nós desencadearemos para nós mesmos as maldições. Lá em Provérbios diz que o tolo, o ímpio, ele se enreda, não é? Ele vai ficar preso numa rede pelos próprios pecados. Os próprios pecados dele vão enredá-lo, vão colocá-lo preso numa rede, ele não mais consegue sair. Então, a pessoa ela tem que o quê? Se tornar agora participante da comunidade de Israel, né? Porque Deus chamou um povo, e aí Paulo fala lá em Romanos 11 que nós temos que ser enxertados nesse povo. Se nós não fizermos parte dessa família, né, desse povo, e obedecer a lei que Deus deu para esse povo, vírgula, e para todos os que a ele forem enxertados, né, se nós não fizermos parte dessa família, então obviamente nós seremos cortados. Então vamos ver, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o verso 13. Mas agora, em Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Aproximados. Aproximados de quem? Da comunidade de Israel, as alianças da promessa, a reconciliação com o Pai. Fostes aproximados pelo sangue de Yeshua, porque Ele é a nossa paz, do qual Ele é a nossa paz, o qual de ambos o quê? Judeus e gentios, fez um. Aqui ó, o texto que eu falei aquela hora, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Adonai, por intermédio de Yeshua, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, para ambos, não há distinção. Nós veremos depois que hoje não há distinção entre judeus e gentios. Agora, obviamente, desde que os dois se tornem um. E ambos olham pela paz de Jerusalém. E pelo sangue do Mashiach eles possam buscar essa paz. Números 15:15, quem abriu? Você mandou para números? Números 15:15. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, o estatuto perpétuo a vossas gerações,
como vós assim será o peregrino perante o Senhor. Outra versão. Pois desta comunidade terá a mesma lei para vocês e para o estrangeiro que vive com vocês. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações. O estrangeiro será tratado da mesma forma diante de Adonai e de vocês. A mesma Torá e o mesmo padrão de juízo serão aplicados a vocês e ao estrangeiro que vive com vocês. Ele leu 16 também, é isso. Uhum. Interessante que lá no livro de Números já estava dizendo que todos devem observar a Torá. Ainda me vem, às vezes, os sacerdotes e os entendidos, né? Um monte de eus que tem no contexto bíblico, dizendo que está separado. Se a própria Torá diz que todos devem observar, tem as mesmas obrigações. Quem tem a mesma obrigação tem os mesmos benefícios. Então, isso que você mencionou agora há pouco, é essa lei na forma de ordenanças a que Yeshua se refere. Entendeu? Quando eu falo que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, é exatamente esse raciocínio que você falou do Rabino agora há pouco. Não, lá em Israel é de uma forma, aqui é de outra forma. Né? A adoção, quando um filho é adotado, ele tem que obedecer as leis. Exatamente. Ele passa a integrar naquela família e é óbvio que ele vai andar de acordo com as normas daquela família. É um enxerto na raiz, né? Exatamente. Essa lei de mandamento expressa uma relevância aí, eu imagino que ele esteja se referindo a Halahá. Uhum. Claro. Com certeza. Então, vão se criando normas e criando mandamentos que o Eterno não ordenou. Por exemplo, eu e o Gustavo estávamos conversando agora há pouco sobre a questão das velas no Shabat. Eles fazem uma oração, é feita uma oração, uma brahá, do acendimento das velas. E nessa brahá diz que Adonai ordenou. E isso não é verdade. Ele não ordenou, isso não está na Torá. Entendeu? Isso é uma ordenança, é um mandamento em forma de ordenança, ou seja, é uma tradição, uma forma comportamental criado por homens, que Yeshua combate de forma veemente em várias situações que nós vamos ver aqui depois com mais detalhes. Eu penso, Adios, que às vezes o problema não é tanto a tradição humana. Eu acho que tem dois problemas grandes. É quando você atribui aquela tradição humana a Deus e quando aquela tradição humana toma o lugar de um mandamento de Deus. Mas esse é o ponto, boas tradições. Guardar Sim. boas tradições. Não, perfeito. Boas tradições, elas podem ser observadas, mas elas não podem ser colocadas como um dever. E sobretudo, colocando força de um mandamento ao ponto de que, se não cumprido, ele é punido por uma determinada autoridade, conforme acontecia, principalmente em relação ao Shabat. Seria mais um jugo. Não seria o próprio jugo. Adilson, sabe uma coisa que eu percebo? Que se a gente for analisar durante toda a história da igreja, eu já ouvi relatos de muitos anos atrás, talvez uns 10, 20 anos atrás, de doutrinas dentro da igreja que mulheres não poderiam usar pregador de cabelo, mulheres não poderiam usar um relógio, costumes, usos e costumes. Sim. E a gente vai ver que com o tempo, esses usos e costumes, eles vão caindo por terra. Por exemplo, algumas igrejas não permitiam assistir televisão quando começou a televisão. Aí, hoje já estão liberando. Algumas igrejas não permitiam isso nem aquilo. Mas uma coisa eu percebo: a Torá já tem 3.000 anos e nós estamos aqui hoje falando de Torá e ela continua sendo a palavra de Deus. Então, a Torá
Então não é um costume. É a Constituição Federal. Ela está acima de todas as leis. Acima da lei dos governadores e acima da lei dos prefeitos. Sem Entendeu? dúvida. E acima da lei do povo também. As leis de Tem que basear a Torá e a Constituição Federal. Gente, aquilo que eu falei, nós lemos então até... Bom, nós... 6, 7. Veja bem, eu já estou encerrando, e aí a gente prossegue na próxima segunda-feira, para não ficar muito longo o vídeo, né, para que as pessoas possam assistir de forma mais tranquila. Mas o que nós temos que lembrar sempre, né, a instrução, a Torá, ela foi dada pelo próprio Eterno, Por isso nós falamos que ela é o eixo central da palavra. Todo o resto aqui, todo o restante das Escrituras, sejam profecias, sejam escritos, sejam Brit Hadashah, todos esses escritos, eles estão de acordo com essa instrução. Estão em perfeito encaixe. Não é? Aquilo que eu disse, não há contradição. Se nós pensarmos que há uma contradição, o problema está em nós, na interpretação e na contextualização. Então nós devemos o quê? Contextualizar para descobrirmos nas Escrituras onde está o erro. Sabedores de quê? De que essa palavra que foi outorgada diretamente pelo próprio Deus, inclusive com uma parte dela sendo escrita por Ele mesmo, norteia todas as Escrituras, todas. Ele perpassa desde de Gênesis a Apocalipse, sem nenhuma contradição, sem nenhuma colidência ali, que possa nos fazer pensar que essa lei que é santa, justa e boa, ela tenha sido revogada. E para terminar, gente, para aqueles que se dizem seguidores de Yeshua, ele próprio disse em Mateus 5,17: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, para revogar, para cancelar. Eu vim para tornar pleno. A palavra, o termo ali, no sentido de cumprir, no grego é plerosai, no sentido de dar um significado mais amplo, um significado mais acertado possível. Encher, dar significado, abundância de conhecimento. E mais, gente, ele condiciona o passamento dessa lei, dessa instrução, a fenômenos naturais. Ele disse: até que os céus e a terra passem, porque hão de passar. Em Apocalipse diz que Adonai fará novas todas as coisas. Os céus e a terra serão refeitos. Então, até que isso aconteça, nem o Yud ou um Kots, ou seja, a menor letra do alfabeto hebraico, menor sinal do alfabeto hebraico, se omitirá da instrução, até que tudo seja cumprido. E nós sabemos, aí o Gustavo falou aí, da resistência, e nós lidamos com isso todos os dias, da resistência das pessoas em ouvirem acerca dessa instrução do Eterno. E volto a dizer mais uma vez, não há como servir a Deus, a Adonai, o Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ignorando a instrução dele. Isso é uma contradição, e qualquer um que incorrer nessa contradição está em manifesto pecado. E se assim o está, a própria palavra diz que ele está sacrificando dia após dia, por rejeitar essa instrução, o próprio Filho do Eterno, Yeshua HaMashiach. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, nos abençoe, nos capacite para que nós possamos guardar de coração
essa instrução, essa santa Torá, né, que ela efetivamente seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado, shalom a todos.